Neste vídeo, estudaremos os objetos que podem ser invocados, como e qual será a sintaxe em cada caso. Então, veremos o uso de Call Options, onde estudaremos quais opções de invocação temos, os tipos de invocação que podemos obter. Por fim, veremos como usar o objeto externo Navigation, fornecido pelo GeneXus. Primeiro, vamos revisar a sintaxe das invocações aos WorkWith e aos painéis, que são os principais objetos com interface nas aplicações para Smart Devices. A list do WorkWith vimos que se invocava desta forma, com o nome do WorkWith Devices, do objeto correspondente, o nome do nível e, em seguida, o método list sem parâmetros. Para o detail, em modo view, era esta outra. Em vez de list, usamos o nó detail e precisamos passar a primary key para identificar de quem queremos mostrar esse detalhe. O parâmetro pode ser um atributo, uma variável ou um valor fixo. Em suma, uma expressão que seja do tipo de dados da chave primária que se espera receber. Para o caso do detail, em modo edit, devemos indicar o modo. No modo insert, chamamos o nó detail.insert e como parâmetros podemos passar nenhum ou, opcionalmente, um business component, do tipo da transação a que se refere. Se desejamos atualizar os dados, devemos usar o método update e temos que passar a chave primária do registro que queremos atualizar. Finalmente, se desejamos excluir, usamos o método delete e também devemos passar a chave primária do registro que queremos excluir. Vejamos o caso do modo insert, que é especial. Primeiro, que o business component será um parâmetro inout, de entrada e de saída, retornará carregado com tudo que o usuário inseriu nessa tela. Além disso, se precisarmos passar algum parâmetro para essa tela do detail, antes de chamar o detail em modo insert, podemos inicializar os valores que queremos passar nesse business component e, em seguida, esses valores aparecerão inicializados na tela de insert. O usuário modificará os valores que lhe interessam e gravará os dados. Por exemplo, neste caso, da chamada para insert de um palestrante, a chave primária de speaker é autonumerada. Suponhamos que precisamos saber o valor que foi dado a essa chave primária, ou o nome completo. Então, nesse caso, podemos usar o business component após a invocação, que retorna com os valores atribuídos. E por outro lado, temos a invocação aos painéis, que é exatamente igual à invocação a qualquer outro objeto GeneXus. As Call Options nos permitirão modificar em runtime certas propriedades que têm a ver com a experiência do usuário. Essas configurações deverão ser realizadas um momento antes de invocar o objeto. As propriedades que podemos configurar são os efeitos de transição, que podem ser de entrada ou de saída. Os valores possíveis são aqueles do domínio effect. O tipo de chamada, com os tipos push, replace, pop-up e callout. Este último disponível apenas no iOS. Aqui é usado o domínio enumerado callType. O target, onde será exibido, que pode ser esquerda, direita e abaixo, este último somente para iOS. O tamanho, com as opções Small, Medium e Large. E de forma personalizada, o tamanho especificando a largura e a altura, em dips ou porcentagens, usando as propriedades Target Width e Target Height. Por exemplo, se quiséssemos chamar um painel como pop-up, com um tamanho medium, poderíamos configurar as propriedades Type e Target Size, como vemos na tela, e em seguida fazer a chamada para o objeto normalmente. Vamos ver um exemplo no GeneXus. Lembre-se que, em outro vídeo, quando vimos o uso de Action Group e personalizamos a Application Bar, estávamos trabalhando no WorkWith Devices Restaurant. Adicionamos um botão Map, neste exemplo, mas nunca programamos o referido botão. Bem, neste caso, vou mostrar como completar.
Primeiro, veremos em execução, que é o que fizemos ou o que vamos fazer. A partir do Work With de Restaurant, ao acessar o botão Map, vamos mostrar uma tela intermediária, que permitirá ao usuário selecionar o tempo disponível para almoçar. Por exemplo, 90 minutos. E quando o usuário dá OK, será mostrado no mapa essas opções, e não todos os restaurantes, mas filtrados pelo tempo que o restaurante se compromete em fornecer o serviço. Veremos, por exemplo, com um valor mais restritivo, 30 minutos, e depois vemos que temos menos opções. Bom, também a partir do mapa posso ver certas informações, o nome, o endereço, e se faço tap no elemento, me leva para a view do detail desse restaurante. Bem, vejamos como programamos tudo isso. Vamos começar pelo painel do mapa. Este painel tem o mesmo grid do list, exatamente o mesmo. Fizemos uma cópia desse elemento e o colamos nesse layout, mas configuramos o Control Type SDMaps, isso já vimos em outro vídeo, qual é o Location Attribute e etc. Nos parâmetros, receberemos para poder filtrar em uma variável Timing, o tempo de serviço que o usuário deseja. É um domínio enumerado que possui os valores 30, 60, 90 e o 0 é usado para a opção Todos. E também podemos receber um ID de um restaurante para mostrá-lo destacado no mapa. Vejamos os eventos. Bem, o evento View Restaurant é o que me permite, quando faço tap no elemento na tabela, que é Default Action do grid, View Restaurant, para ir ao Detail. E no Load é simplesmente alterado quando há um restaurante que vem indicado por parâmetro, o ícone é alterado e é mostrado em outra cor. Finalmente, vamos ver as conditions deste painel. Temos o tempo de serviço, com o qual o restaurante se compromete, menor ou igual ao que deseja o usuário. Então, se seleciono 90, serão incluídos os de 90, os de 60 e os de 30, obviamente. E este filtro será aplicado quando a opção for diferente de todos. E o outro filtro é simplesmente para filtrar por chave primária, quando a variável tenha um valor que recebemos por parâmetro. Vamos agora ver o painel intermediário, que usamos para o usuário selecionar o tempo disponível. O layout, de volta, temos a variável Timing, que é baseada no domínio, como aquele que recebeu o mapa. E dois botões, um para o usuário cancelar a operação e o mapa não é mostrado, e o OK para retornar efetivamente o valor selecionado. Nas regras, este painel retorna o valor selecionado pelo usuário e uma flag, OK, que retorna True quando você pressiona OK, ou False quando você pressiona Cancelar. Vamos ver agora o Work With. No botão Map,
o que fizemos? Chamamos o painel que mostra o filtro, para que o usuário selecione um valor. No caso em que o usuário pressione OK, vimos que retornava também a flag em True, e nesse caso, vamos chamar o mapa. E passaremos a seleção do usuário. Se for false, nesse caso, não faremos nada. Um problema que temos é que esse painel ocupa toda a tela e queremos que seja visto como um pop-up. Então, como podemos fazer isso? Vamos simplesmente usar Call Options, vamos usar a propriedade Type, vamos configurá-la e vamos usar o domínio enumerado callType.popup. Abaixo, colocaremos novamente o nome do painel, .callOptions.targetSize, e para que não ocupe toda a tela, usaremos o valor small. Com estas duas linhas, vamos configurar como o painel será chamado. Então, fazemos a invocação e será respeitado o que definimos. No caso do mapa, queremos que ele ocupe toda a tela. Vamos gravar e executar a aplicação. Bem, vamos ver então como ficou o painel. Entramos na list de Restaurants, vamos para a opção Map, e aí você vê que o painel é mostrado como um pop-up. É modal. Não posso fazer, neste caso, tap fora dele. Se estão no iOS e usam a opção Callout, é exibido como um pop-up não modal. Nesse caso, se faço tap fora da tela, voltará para a tela anterior. Vamos selecionar para ver os registros no mapa. E o mapa não pega a configuração das Call Options, o que está correto. Voltemos para a apresentação. Para estilo de navegação, Slide ou Split, contamos com diferentes regiões, como Left, Right e Bottom. Isto vimos quando estudamos os estilos de navegação da aplicação. E como vimos em Call Options, com a propriedade Target, há um momento, poderíamos determinar onde queremos mostrar o painel. O External Object Navigation permite aos desenvolvedores mostrar ou ocultar conteúdo dinamicamente na região desejada. Embora o objeto Navigation tenha mais métodos e eventos definidos, na imagem mostramos apenas os métodos ShowTarget e HideTarget, que são os que temos disponíveis para o uso em Smart Devices. Os demais métodos e eventos deste objeto estão disponíveis apenas em ambiente web. Por exemplo, se o Navigation Style da aplicação for Slide e o painel central contiver um evento definido como exibido, não apenas tem que carregar o painel na região direita, com a Call Option Target que estamos vendo, mas também deve exibi-la. Se não fizermos isso, o painel será executado, mas não será visível, a menos que estejamos usando o Target Content. E para isso, se utiliza então o método ShowTarget do External Object Navigation. Vamos fazer um resumo de tudo o que vimos. Primeiro, vimos a sintaxe para chamar os diferentes objetos gerados pelo padrão WorkWith e painéis, a passagem de parâmetros em cada caso. Também vimos as configurações que podemos utilizar através do uso de Call Options, como transições de entrada e saída, o tipo de chamada, que podia ser pop-up, callout, push, que é o padrão, e replace. Em outro vídeo,
as diferenças de push e replace serão estudadas em detalhes. Também vimos que podemos configurar o target, onde o objeto será aberto, quando usamos split ou slide, e size, que nos permite modificar o tamanho quando usamos pop-up ou callout. Por último, vimos o uso do External Object Navigation e como podemos usá-lo para mostrar ou ocultar um painel em um determinado setor quando usamos a navegação do tipo split ou slide. Com isso, terminamos o assunto.